Olá, nesta aula nós vamos tratar do princípio da aderência a diretrizes e normas. Esse princípio, que rege o controle e deverá sempre reger o controle, integra a nossa playlist que trata dos princípios do controle externo. O princípio da aderência a diretrizes e normas tem vários outros nomes. Às vezes, quando nós explicamos, alguém diz, esse é o princípio da razoabilidade, esse é o princípio da não interferência, e vem muitos outros nomes. É importante observar, inclusive, que no exterior também a atividade de controle encontra nesse dispositivo um paradeiro, um limitador à pretensão do controle de interferir na gestão. E é muito comum, inclusive, a decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que diz que o controlador não pode atuar como engenheiro de obra pronta. Aquele que chega depois e diz, olha, se eu fosse um engenheiro, eu teria feito assim, teria feito assado, e tal defeito não teria ocorrido. Por quê? Quem chega depois e vai controlar, sempre poderá encontrar uma solução muito melhor do que foi aplicada pelo gestor, porque tem diante do fato as consequências. Olha, deveria ter sido pensado nesse ponto que a faixa de pedestre deveria ter ficado nessa posição, ou hoje, por exemplo, como em algumas localidades se faz, a faixa de pedestre no nível do meio-fio, para que o pedestre não tenha que descer para atravessar a rua, né? Então são invenções, inovações que você sempre pode chegar e mandar desfazer o que foi feito e refazer melhor, porque você conhece as consequências do ato. Então esse é um princípio dos mais valiosos e que nós colocamos no nosso livro Tribunais de Contas do Brasil e que nasceu no Brasil em instrução normativa no controle interno. Portanto, um princípio muito claro. E o que significa isso? Que o controlador não deve criar a sua interpretação, a sua solução do problema. Ele deve avaliar o controlado se no momento da execução do ato ele aderiu às diretrizes e normas existentes. As diretrizes não são só aquelas que constam da Lei de Diretrizes Orçamentárias, são as diretrizes que são impostas pela organização. Então, ele está aderente a isso? Sim. Está aderente às normas? Sim. Então ele não pode ser punido. Eu posso até recomendar para o futuro a mudança ou a melhor aderência a alguma lei ou alguma norma. Mas eu não posso ficar substituindo o intérprete como controlador, eu não posso ficar substituindo o intérprete da época. Hoje, inclusive, há leis no nosso país que passaram a estabelecer que não há crime por ter interpretação divergente. É fato, é curioso que já tentou se punir e já se puniu aquele que tem uma interpretação diferente da lei. E é muito interessante, quanto mais autoritário, mais arrogante for o controlador, mais fácil é fulminar essa decisão no judiciário. Por quê? Porque hoje no Brasil é lei, está no artigo 28 da lei de introdução ao direito brasileiro, que foi mudado pela Lei 13.655, foi alterado e foi estabelecido que eu tenho que respeitar a interpretação que foi adotada no momento, salvo erro grosseiro. E erro grosseiro é avaliado posteriormente. Portanto, eu tenho que, como controlador, verificar se no momento da prática do ato, o gestor aderiu às normas. E uma das formas de comprovar isso, por exemplo, é mostrar que ele seguiu o parecer jurídico. Por quê? Porque o parecer jurídico é opinativo, não é conclusivo, mas o parecer jurídico é o que estabelece as balizas. É muito comum, inclusive, os bons profissionais do direito apresentarem mais de uma solução possível. E o gestor, adotando qualquer uma delas, não poderá ser responsabilizado por erro. Pode o controlador, como nós dissemos, impor nova forma de proceder para o futuro. E aí a própria LINDB vai definir regras de transição. Esse é um dos princípios mais nobres da função do controle. Nós não podemos nos substituir ao administrador. O ministro Bruno Dantas, em outras palavras, tratou da infantilização da administração pública, que ficou temerosa de adotar qualquer posição se ela não foi antes validada pelo controle. E isso não é possível. Não é possível você ter uma administração que inove com o medo de a inovação gerar punição.
é necessário que se respeitem as interpretações diferentes das normas e o fiel acatamento das diretrizes legais e normativas pelo gestor. Esse é o limite do controle. É o que torna a função de controle um verdadeiro apoiador da gestão, ao invés daquele que limita as possibilidades de crescimento. Princípio da aderência a diretrizes e normas. Com isso, nós encerramos essa aula e vamos a uma outra aula para compor a nossa playlist. Até lá!